continuidade aqui no mais um podcast. Como eu falei no episódio anterior, estou aí iniciando o projeto que para mim aí vai ser uma satisfação muito grande. Estou convidando grandes amigos aí do trade e amigos de vida também. E para esse episódio, estou convidando aqui um grande amigo que ao longo do tempo aí a gente foi fortalecendo a nossa amizade. Tem bastante curiosidade aí que eu vou falar para vocês. É uma pessoa assim que eu tenho muito apreço, está aqui comigo e é o segundo e não poderia ser diferente. Estou aqui com o Marcos Vinícius, da Dagás, um grande amigo. E tem algumas curiosidades. Bem-vindo, Marcão. Obrigado, Rafa. Prazer estar com Não você poderia, aqui, não poderia ser diferente. Você é uma pessoa aí que eu tenho muito carinho. cara. A recíproca é verdadeira. E já vou começar com uma curiosidade. O Marcão, eu abri a R1 em 2004. O primeiro escritório da R1 foi no prédio que você está até hoje, É ali isso na aí. Jabaquara, né? Você lembrou 2004, eu entrei em 2005. Foi um ano depois. É. E eu ficava batendo na sua porta lá. Pô, mas a gente era muito pequenininho. E ele me esnobava, hein, gente? Que é isso? O Marcão, a gente ia lá e falava, pô, tem uma agência de evento aí. Mas naquela época, curiosidade, né? De fato, a gente começou na área de treinamento, você já tinha muito mais chão de evento. E a gente ficava sabendo, falava, pô, tem uma agência. Eu tava no primeiro andar, você tava no quarto? No segundo. No segundo? Puta, você tava em cima, É. então. Caramba, que legal. Isso, ó, em 2004, 2005, foi uma experiência muito bacana. Aquele prédio lá, para nós, tem um carinho especial. E às vezes, agora, quando eu vou visitar o Marcão, mata um pouco da saudade. Que o primeiro andar tá comigo também. Mas, ó, me conta já nesse embalo. O Marcão tem muita história boa para contar. Eu queria saber um pouco de como que você iniciou a Dagás. Hoje, para vocês entenderem, Dagás é uma das maiores agências aí de eventos, live marketing, trabalho impecável. Hoje eu tenho um orgulho muito grande, além de ser amigo do Marcão, fornecer serviços aí para a Dagás, que é uma das agências referências para mim, e por isso você está aqui. Conta um pouco como começou essa história. Eu sei que tem uma história bacana aí do turismo. Você trabalhou, inclusive, com o Fernando Guinato. Fernando Guinato, cara, na época que a Estela Barros abriu uma operadora e um dos Diniz lá comprou, o Guinato foi com eles para lá, né? A gente trabalhava lá no Centrão, cara, não lembro o nome da rua, e era num prédio lá, e aí conheci o Fernando há muito tempo na Estela Barros, né? Que eu fui para lá, eu controlava grupos, parte de sistema todos e tal, então tem uma experiência bem bacana. Depois de lá fui para o ABC, né, de onde eu morava. Fui trabalhar com um cara que foi meu padrinho de casamento. Montei uma empresa para ele lá. Depois a tia Augusta me buscou, fui para tia Augusta. Tia Augusta, gente. Aí sim, hein? Que aí foi a primeira vez que quando eu estava na Estela Barros eu nunca fui, eu não tinha ido para Disney, né? E aí quando eu fui para tia Augusta, Isso que ano? Putz, que ano? Nossa Senhora. Década de 80? Tem que fazer não, um pouquinho mais, né? Mais, 90? Não, não veio para pouco, sei lá, acho que 80 entre 87 e 89, mais ou menos. Só para contextualizar, eu tinha 7 anos, hein? Que é isso? 87 eu tinha 7 anos. E eu já estava apanhando já, Então tá bom, né? E aí eu acabei indo para lá, vindo para cá, fui para tia Augusta. Aí na tia Augusta conheci o meu primeiro sócio da outra empresa que eu tinha. E aí a gente foi montar essa primeira empresa em 95. Era já... Não, já era de turismo. Turismo. Que eu já tinha saído. Não, era para evento, né? Mas a gente fazia parte de só logística, né? Então a gente trabalhou de 95 até 2005. Aí eu estava muito na pegada de tecnologia, tudo, e eu sempre gosto de inovar. E aí você precisa gastar, não tem muito jeito, né? E meu sócio era muito
é ainda, né? Muito antigo, né? Mão fechada. Acabamos dando certo, saí e montei da Gás. Aí fui por lá. Comecei a procurar um lugar que ficasse fácil, que nessa época eu morava em Santo André, e acabei caindo ali, porque aí tava fácil, né? Da onde é o escritório, né? Pô, Ricardo Jafé, Bandeirantes, Anchieta. Então o fluxo para poder ir para qualquer lugar ficou bem fácil. Mas uma coisa que eu não sei se a gente falou, que você falou de onde começou. Eu estava até hoje na hora do almoço conversando com o pessoal do JW Médico, que estava lá no evento, e eu caí no turismo, que não fui, eu caí, porque eu vendia vídeo. Então eu tinha um monte de consórcio, fazia consórcio de vídeo. Tinha uma época que eu tinha quase 20 grupos. E eu estava buscando valores. Achei um cara em Miami para me entregar. E aí fui nesse cara que era meu padrinho de casamento. Falei, cara, preciso viajar, vou para Miami e tal, não sei o que. Tinha um dinheirinho aplicado com ele lá. Ele falou assim, porra, acabamos de abrir uma Estela Barros aqui em Santo André, a primeira franquia da Estela Barros. Vai falar com o meu sócio. Eu fui lá, eu ia viajar, o cara me convenceu a trabalhar. Aí eu parei de mexer com essa coisa de vídeo e comecei a entrar no turismo nessa janela aí, na Estela Barros, que era uma franquia. E aí, que conta um pouco? E aí, então, aí eu comecei, o teu trabalho era para visitar agências e abrir conta corrente. Pô, mas nós estamos falando de 87, 88, sei lá, alguma coisa assim, né? Naquela época era difícil, sistemas, tal, era muito precário as coisas ainda. Então eu comecei a visitar empresas para poder tentar conta corrente, nessas coisas que Maringá, Central fazem e tal, não sei o quê, né? Opus aí, enfim. E aí comecei a visitar a agência. E aí tinha uma agência que era Benfica, que era em São Caetano, uma transportadora, eles tinham muito grupo para o Oktoberfest. E aí eu fui uma vez, fui duas vezes, na terceira vez, gerente de operações me chamou, a diretora quer conversar com você. Batemos um papo, ela gostou. Falou, alguma nós vamos conversar. E passou um tempinho, a Débora, que era gerente de operações lá dessa Benfica, me chamou, a Beth, a diretora quer conversar com você. Você vai trabalhar comigo? Eu falei, não sei, né? E eu, na Estela Barros, conheci muito pessoal que tomava conta das franquias, né? Que era o Fábio Guimarães, o Marcelo Araújo e tal. Então, fiz um relacionamento bom, que eu precisava muito deles. Porque eu estava desenvolvendo um trabalho. Foi a primeira franquia da Estela Barros. Estava desenvolvendo um trabalho em Santo André, na região e tudo. Foi a primeira franquia da Estela Barros. E aí, comecei muito contato, precisava de muita informação. E fiz muita amizade. Nessa oportunidade que eu fui para Benfica ali, conversei e tal, ela falou, você vai vir trabalhar comigo e tal. Me ofereceu um valor, foi bem interessante. Comecei a trabalhar com eles, fiquei acho que uns 2 anos. Então, logo de cara, eu fui para Blumenau para ver o Oktoberfest. Eles mandavam 70, 100 grupos mais ou menos na temporada de outubro, né? Tudo rodoviário. Naquela época eu não fazia muito aéreo. E aprendi um pouco. Aí, logo na sequência, eu fiz um evento que foi lá em Goiânia, um mundial de velocidade, pela Benfica, que teve até aquele negócio do Césio 137. Uhum. Eu tava lá, tava 4 quadros de onde estourou o negócio do Césio 137. Pô, eu me diverti muito com esse negócio do Césio, fiz muita palhaçada com esse negócio de ficar verdinho e tal, não sei o que, histórias para contar numa outra hora a gente tomando uísque aí. Aí voltei, no ano seguinte eu fui base, e eu conheci muita gente do mercado, tal, não sei o que. E aí o pessoal da Estela Barros começou a ver o meu movimento lá de São Paulo e me chamou para almoçar. Aí fez uma proposta, aí eu fui trabalhar na franquia mesmo, né? No departamento que fazia as franquias para a Estela Barros. E aí eu comecei. Dali foi, aí depois fui para essa SBOT, onde eu conheci o Fernando Guinato, a gente saiu lá dos Jardins que a gente estava, né? E aí foi para o centro, fiquei um tempão lá controlando grupos. E aí, na época, eu fui casar e aí voltei para Santo André nessa empresa. Aí fiquei um pouco. A tia Augusta saiu da Estela Barros, se aliou a Barceló. Me buscaram lá, porque já me conhecia que eu tinha trabalhado. Aí fui para a tia Augusta, voltei de novo para esse mercado de Disney, para montar departamento de franquias e agências. Na época, a tia Augusta só atendia loja. Era só passageiro de loja. Então, na época, era 100% passageiro de loja, nada de franquia. Eu me recordo dessa época, 94, 95. Eu acho que foi a fase áurea deles, não? Em 95 eu tava, acho que até um pouco antes, que em 95 eu já tinha aberto essa primeira empresa aí de eventos, né?
E por que você caiu nessa de eventos, Então, Marcão? Porque então, nessa de evento foi assim. Aí eu fui. tinha tudo para fazer... Não, então, eu trabalhava com equipamento. Aí eu fui para ir para Miami e o cara me convenceu a entrar. Eu entrei nessa na Estela Barros e aí que foi, porque eu não tinha. Eu vendia equipamento, cara. Trabalhava com equipamento, vendia coisas, atendia o público, então não sei o que. Aí eu acabei caindo nesse negócio, né? Então, Você já me contou essa história. E a época do videocassete, aquela... exato. Não, eu me Nossa. recordo que meu pai, ele trabalhava no Banespa nessa época. E Trabalhei como estagiário lá em Santo André, na Pirelli, atendi o pessoal do vôlei. aí eu me recordo uma vez que meu pai fez uma rifa. Era muito comum isso naquela época, né? Muito. Tinha um videocassete de 2 cabeças. Nossa, 2, 4 cabeças, 8 cabeças, era estéreo, meu, eram uns negócios que... E era caro. Era Tanto caro. é que meu pai vendeu o videocassete, ele trocou num carro, num Passat. Eu me recordo que era alguma coisa assim Era caro. da época, era um negócio muito doido. Mas aí você começou a comprar e vender o equipamento. Mas aonde exatamente isso liga com eventos? Então, que aí o Jorge, tinha uma corretora, trabalhava com bolsa, com dólar, É, ele já tinha tido, ele abriu a primeira franquia da Estela Barros. tá. Então, e eu conheci ele porque eu tinha uns troquinhos aplicados com ele na época, lá, que é overnight, aquelas coisas, você põe um dinheiro de noite, no outro dia era um negócio que era absurdo, era tanto zero naquela época que era um negócio louco, né? Você fala assim, meu Deus do céu. Só que enganava, né? Só que não, né? Não era, o dinheiro era muito, muito pouco, vamos dizer assim, né? E aí eu tinha aberto um contato em Miami para eu comprar, porque entregava 20 videocassete por mês. Ah, a coisa tava indo bem. Então. Não, tava, eu já ganhava os trocos, né, naquela época lá. E aí eu falei assim, eu preciso ter um resultado melhor, né? Porque quando eu comecei, o vídeo, se eu não me engano, eu acho que era $500 na época. Então, desses $500, eu ganhava 50. Custava 450, eu vendia por 500. E aí começou a aumentar o volume, eu fui buscando reduzir o valor do custo, para melhorar. Então, eu parei, que antes de ir para Miami, em Miami eu ia ter um vídeo de $200. E eu tinha um técnico aqui em São Paulo que cobrava $50 para fazer a conversão, né? Que tinha que fazer para o MNTC. E aí, então, você imagina, com 30 grupos, 30 vídeos por mês, eu ia ter $250, pô, eu era moleque, né, cara? Tava rico. Pô, ia ganhar dinheiro para chuchu. Só que então, eu parei aqui em São Paulo, onde eu tinha, no 320. Aí eu entregava o vídeo pronto, eu tinha 320 e ganhava $180 em cada vídeo. Naquela época, né? Que faz tempo pra caramba. Então, mas meu, era outro pensamento, né? Era muito mais, moleque, muito mais Mas eu fácil. acho que aí a veia empreendedora falou mais alto. Ah, com certeza. E aí, porque aí foi nessa situação aí, eu quando estava nessa SBOT, eu conheci o meu sócio dessa primeira empresa, né, que ele era financeiro, e eu controlava grupos, sistema, eu que mexia com isso desde aquela época, eu já fazia isso, e aí que eu caí, né? Aí eu comecei e não parou mais, né? Montou a da Gás. Aí depois de 10 anos, aí resolvemos Você separar. deu um salto de... Fiquei 10 anos com a primeira empresa. Foi daí que eu comecei, Qual era né? o nome da... Travel Idea. Travedia, eu já ouvi falar. Então, eu montei. Tá brincando? Eu montei. Caramba, Marcão. A gente fez um primeiro evento deles da Natura. E, meu, e assim, né? Você sem nome. Lá que você começou o evento. Isso. Aí que me perguntaram isso outro dia. Como é que mexia com planilha antes, cara? Ela Lotus 1, 2, 3. Nossa, a hora que veio o Excel, foi um negócio absurdo, né? Das facilidades e tal. Hoje eu já quase não mexo mais com isso, que o pessoal no escritório que faz tudo, né? Mas lá eu mexia com o Lotus 1, 2, 3, montava as planilhas, tudo tal. Depois, a hora que veio o Excel, eu importei. E aí, eu teve até, antes de montar a Travel Idea, a gente ficou, acho que quase 8 meses na Velas, que era a empresa do Vitor Martins e do Ivan Lins. Era uma figura, cara. O Ivan Lins, o que gostava de arroz com feijão, era impressionante. Que a gente estava numa casa no Tatuapé, toda semana ele vinha do Rio. Arroz com feijão. Toda semana ele vinha para lá, a gente tinha cozinheira, a mulher fazia um arroz com feijão, que era fantástico, né? E a gente foi sanear. Um grupo que o Rodolfo estava, comprou uma parte da Velas, e aí o Rodolfo me chamou para ajudar na parte de consultoria financeira, né? Porque eu mexia com planilha, tal, não sei o que, ele confiava, sabia que eu tinha uns traquejos lá, então a gente ficou um tempão saneando a empresa para ela poder começar a dar resultado. A hora que começou a dar resultado, a gente foi, e em 95 abriu a Travel Idea. E quando que você resolveu capitanear?
Então, aí ficamos 10 anos, né? E aí, a hora que começou a chegar no... Bom, de novo, eu sempre muito tecnologia, ele não gostava de tecnologia, então foi começando a ficar muito divergente os pensamentos, né? Então, eu queria voar, queria fazer coisas Mas diferentes. você abriu Tal. a DH sozinho ou com sócio? Entrou o Sérgio Rabelo, que hoje ele está na Real da Ajuda, ele tem hotéis, pousadas lá, tal, não sei o que, tô brincando com ele que ele tá sossegadíssimo, né? Ele tá tá com o burro na sombra, com ar-condicionado e, e yoga e massagista, que ele tá lá na Real da Ajuda, sossego. Não, não, A não, praia DH com hoje cachorro, tem 18 anos. 18, vamos para 19, né, o ano que vem. É, que legal. Você vê, né? A R1 fez Estamos 19 anos, coladinho, muito né? perto. É, E Marcão, me conta aí um pouco da tua história com a DH. O que nesses últimos 10 anos, né? Não vamos pegar... quais as principais mudanças que você vê de mercado? O que você tem enxergado? Obviamente, eu não vou falar de pandemia, porque eu acho que esse assunto foi terrível, mas um pouquinho do... Quais as principais mudanças? Como que você enxerga aí? O que você está imaginando para frente? O que o Marcão quer ó, daqui para... Quais são os seus objetivos? o que eu quero? Cada vez mais eu tô menos com mais. Então, a gente trabalha com eventos diferentes, é diferente no cuidado. Então, a gente não está aberto a volume. Meu negócio é boutique, não é supermercado. Eu estou sempre brigando com meus parceiros do mercado para a gente segurar preço, E eu sei segurar disso, hein, prazo. gente? que o Ele fica me cutucando todo dia. Ele fica, você tá muito grande, porque você é Cara, doido. é lógico. Porque o que a gente precisa, né? Que eu acho, né? A gente tem que ter um resultado sustentável, que seja importante para a gente alcançar aquilo que a gente quer. E, Rafa, cada um tem um desejo. Quando a gente tá outro dia até falando, não vou entrar em nada de detalhes assim, mas falando de carro, o que você. Sim. Entendeu? Então cada um tem. Você quer andar de bicicleta, eu quero andar de moto, eu quero andar de moto, você quer andar de bicicleta, de skate. Cada um tem um desejo, cada um tem vontade. Pô, eu gosto de carro, gosto de relógio, gosto de óculos, perfume e tal. Então, sou um cara vaidoso, então eu gosto de algumas coisas. Então a gente se procura balizar. Então, o que você precisa para atingir? Às vezes não é nada de absurdo, você só precisa focar para ter um negócio diferente. Então, O que mudou da tua cabeça desse tempo para trás e agora, assim? Porque a gente tem conversado ah, não, bastante sim. e eu vi que você mudou, você tá com... O que a maturidade também te trouxe? Isso é fundamental, Rafa, porque acontece o seguinte, isso desde, eu falo, desde muito tempo, minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas bem grandes já, as duas praticamente casadas aí, já uma casada e a outra já mora junto, vai casar ano que vem. A gente não adianta, o ser humano é muito esquisito. Você tem experiência, você tem a capacidade, você fala assim, olha, coloca um tijolo em cima do outro, passa uma massinha, põe o tijolo, depois passa um detalhezinho para ficar bacana, passa uma massa corrida. A pessoa não quer escutar isso. Ela quer ir atrás da compra do tijolo, quer ir atrás da compra do... Ela não quer ganhar a etapa. Então a gente, com a maturidade, a gente tem muita coisa que a gente pode ensinar e pode explicar, mas dependendo da pessoa, do que é e do que para a pessoa não leva em consideração isso. A pessoa às vezes quer muito mais quebrar a cabeça. Então a gente, na grande maioria, a experiência dá o corte do caminho. A gente não precisa fazer muita curva, então a gente é muito mais direcionado para aquilo. E as pessoas, o ser humano é assim, que ele não quer muito escutar. Ele escuta um pouco só daquilo que você fala. Então, hoje, o que eu vejo? Eu tenho, com o tempo, né? Você vai amadurecendo, vai entendendo, vai passando situações, você vai tropeçando, vai caindo, vai levantando, vai ficando mais forte. Então você pode ter algumas decisões que você sabe que aquilo é o certo. Então, por mais que de repente não seja o 100% do que teria que ser de um resultado financeiro, mas você sabe que aquilo é o certo. Aquilo é a coisa que vai te dar prazer, aquilo que vai te dar resultado. Você não acha que isso vem também com a maturidade? Não, certeza. Porque assim, ó, a gente conversa bastante e eu tô num momento assim interessante, no ponto de vista de reflexão, e eu aprendo muito com vocês também. Assim, eu fico ouvindo e tudo mais, porque hoje eu tô com 43 anos, eu acho que a pandemia, sem querer me aprofundar muito nesse sentido, mas eu acho que
foi uma provocação gigante, Foi. até mesmo no ponto de vista de reflexão de vida, né? Então, de entender que o dinheiro, essas coisas... Porque, no fundo, assim, me corrija se eu estiver errado, mas quem trabalha com evento tem uma certa vaidade bastante aflorada. Muitas vezes eu vejo pessoas pegando um job simplesmente para pegar, para dizer que fez. Tem uma vaidade muito grande nesse setor, né? Então, Tem. que a pandemia, eu acho que de algum modo fez a gente pensar de uma forma diferente. Em algumas conversas com o Marcão, ele me provocando e tal, eu falei, puxa, Marcão, mas eu coloquei os meus medos. E é bacana, assim, eu acho que essas conversas com outros empresários, porque no fundo é isso, né? A gente chega, você acha que chegou em algum lugar, vem um fato completamente diferente, a gente para de trabalhar, consegue sair daquilo, sair mais forte, mas para nós empresários fica uma conta ali que é difícil você... E o mercado também, de algum modo, e eu ouvi tanta coisa, Marcão, era assim, quando eu abri a R1 e estava lá nesse predinho aí na Jabaquara, era assim, porque a R1 é pequena. Aí quando eu cresci, a R1 É grande. é grande. Então, assim, É difícil é contentar. difícil. E eu tenho ouvido bastante, assim, eu tô nesse ponto. Eu vejo que você tem feito um trabalho mais gourmetizado, nesse sentido. Mas eu queria, assim, o que você está imaginando aí nos próximos 5 anos? Você você acha que você atingiu um tamanho bacana? O que o Marcão quer para a vida É, dele? eu acho o seguinte, Rafa, salvo qualquer coisa que possa acontecer, o tamanho que eu tô é o limite, tá? Não vou passar disso. Por quê? O que a gente emprega no momento é qualidade extrema. Não somos perfeitos, a gente falha, a Mas gente falha. você acha que, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande no seguinte ponto, falando de negócio, que é a minha provocação, né? Quanto disso deixa a gente num ambiente mais confortável na questão empresarial de longevidade, porque muitas vezes a gente quer fazer isso, o mercado voltou com uma certa velocidade, mas infelizmente me dá a sensação, não sei se isso é uma realidade, que algumas coisas as pessoas não aprenderam. Ainda existe a prática, por exemplo, de chamarem aí 50 agências para participar de um job, pagar FII muito baixo. Como que você está imaginando equilibrar isso daí? Entende? Porque o boleto chega, né? Então, mas é que tá. É justamente isso que eu tô no o menos é mais. Eu não aceito prazo, eu não trabalho com FII barato. Por quê? O que você precisa buscar? Ou você vai vender preço, ou você vai vender qualidade. Eu vendo qualidade. Meu serviço é qualidade. Eu não estou pegando meu serviço para vender preço. Então, quando o pessoal entra em concorrência, os caras tudo fila embaixo, cara. É pelo menos 10%. Você acha que isso vem um pouco do aprendizado que aconteceu Com, cer- recentemente? não, com certeza. Por causa da. Isso, Você diminuiu o tamanho da agência? A gente já voltou quase que no mesmo tamanho, mas acontece o seguinte: eu faço praticamente um terço dos eventos que eu fazia antes. E ganho muito mais. Então, com a pandemia, a gente aprendeu muito, mas o que eu enxergo? O que mudou, Marcão? Então, Eu acho que esse é o Então, o mindset. o que eu enxergo, porque é muito simples, que é uma das coisas que eu fico sempre te falando, porque é o negócio da quantidade. Você vai num restaurante, independente do que você vai comer, você quer ser bem atendido ou mal atendido? Bem atendido. Você vai se importar com quanto você vai pagar se você tiver o dinheiro e for bem atendido? Não. Se você tem dinheiro, você vai num lugar que você é mal atendido, você não vai voltar? Não. Então, exatamente, é isso que a gente faz. Quando a gente leva para o cliente, a gente leva um pacote diferente. Mas o que foi a mudança, assim? O que mudou de antes para agora? Então, foi justamente Esse processo... a pandemia. Porque o que acontece? O que a gente viu lá para trás? Que o fluxo era muito grande de a gente abastecendo o cliente, de pagando coisa para o cliente. Zerei isso, cara, não tem mais. Não tem mais.
Então, se o cliente quer usar meu dinheiro, eu vou cobrar. E vou cobrar caro, porque eu não trabalho no mercado financeiro. E você acha que o mercado tá aberto a isso? Não. O pessoal não faz isso. Porque, de novo, meus concorrentes trabalham com FII baixo, abrem as pernas com prazo, e cada um sabe da necessidade. Então, eu gosto de dormir tranquilo, e é uma coisa que eu falei outro dia para um clientão nosso aí de banco. Meu sossego não tem preço mais. Então, ou eu estou tranquilo naquilo que eu estou fazendo, ou eu não faço. Então, os caras chamam às vezes para concorrência, não, mas vamos lá, vamos não sei o quê, evento grande. Que a gente faz evento grande, fazendo evento agora aí para um banco aí, a base quase 17 mil pessoas, trabalhar com 6 mil, mais ou menos com logística. Desculpa, cara, meu trabalho é esse. Se você quer um trabalho diferente, não é comigo que você tem que conversar, se chama outra empresa. Porque eu vou te prestar um trabalho desse formato. Se você quer outra coisa, busca outra situação, entendeu? Busca outro formato. E não estamos falando de fazer mal feito e de fazer bem feito. Mas é muito simples. Se você pegar, vamos arredondar, eu faço 100 eventos no ano. E eu tenho sempre pelo menos 2 pessoas para cada evento, internas minhas, não freelas. Você pega uma empresa que faz 2 mil eventos por ano. Você acha que tem o mesmo timing de qualidade de informação de um evento para o outro? Esse cara que de 2 mil, ele tem que subcontratar pessoas para poder ir no evento fazer. E o meu evento ele começa com uma pessoa e termina com aquela pessoa. Então, é uma pessoa só. Então, esse que é a situação. Então, o que eu estou sempre atrás? De cliente que quer esse tipo de serviço. Eu não sofro mais. Parei de sofrer. Pô, mas por que a gente tem tecnologia, tem O que qualidade você teve e que tal? abrir mão? Eu acho que Eu acho que a quantidade. Eu acho que as renúncias. Porque Quantidade. eu sempre aprendi o seguinte: escolher é perder. É isso aí. Tudo, para qualquer lado. Eu acho que esse é o X da história. No ponto de vista, assim, que a escolha, se eu escolho o azul, automaticamente eu estou renunciando. Preto, amarelo. É isso aí. É isso aí. Então, assim, É isso aí. as tuas principais renúncias estão mais relacionadas ao quê, Marcão? Então, a quantidade. Então, a hora que eu saí, que eu saí da quantidade, que eu tinha um volume, né, você fica um pouco, vamos dizer, um pouco mais vulnerável. Que, por exemplo, se atender 20 clientes e atender 10 clientes, é uma coisa bem diferente, né? Sim. Então, você está suscetível a alguma coisa. Então, por isso que esse que é o X da questão. Então, eu estou muito mais focado na qualidade, porque como a gente atende menos clientes, eu estou suscetível a ter um erro e perder, né? Que é até uma coisa que você brinca lá atrás. Pô, o cara vai fazer 100 partos aí, um neném não morre, mas eu não quero que esse neném seja o meu, entendeu? Sim, com Então, certeza. e eu não deixo passar isso para cliente nenhum. Então, a gente está muito atuante para poder deixar isso. Então, a gente fortalece muito mais. E uma coisa que você falou, que é o que eu falo lá dentro, que tem jeito, isso é tempo, cara. Experiência não tem jeito de mudar, não tem jeito. Coisas que eu enxergava com 40, hoje eu já não enxergo mais, entendeu? Que eu já enxergo, tem outra cabeça. Você enxerga diferente. E eu falo pro pessoal lá dentro do escritório, que a gente, né, sistematicamente tem conversas, né? Quando dá tempo que o negócio tá bem corrido, vamos dizer assim. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Tem coisa que o dinheiro não compra. Duas coisas são relacionamento e saúde. Então, tem coisas que o dinheiro traz, né, que é bacana. Você vai lá, cada um no seu, sapato, roupa, viagem, o que for, né, que a pessoa queira comprar, é bacana. Mas aquilo, ele vai ficar na sua memória depois por um tempo. Você tem que ver aquilo que você está fazendo diariamente. Porque também tem gente que fica, não, eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar. Vem uma pandemia, o cara pega o negócio, puf, e guardou tudo e não aproveitou nada. Então, a moderação é importante daquilo que você ganha para aquilo que você gasta, porque você tem que viver. Então, você não pode só ficar pensando no amanhã, depois de mais. Lógico que você tem que ter, a médio prazo, você tem que ter uma preocupação, né? Eu acho que Não também dá vai muito do momento também, né? Por exemplo, eu apertei o reset, né? Eu tô com a Giovana pequenininha. eu tava caminhando, o Antônio fez 18 anos, tá em vestibular e tal. O Bruno tá com 14 e aí você volta. Eu acho que tem muito também, né? Você tá como você disse, as tuas 2 filhas já são moças. 27 e 30. Isso muda também, né? Eu acho que Muda. Não, que muda. o mindset. Você casou de novo,
Enfim, é outra provocação. Hoje eu tenho uma né? pet, né? Eu tenho uma pet pequenininha lá Então, que é o mas seguinte. eu acho que é interessante o que você está falando. E é uma coisa assim que eu tô conversando com muita gente, eu tô aprendendo, porque é exatamente isso, né? Eu acho que a ponderação. Teve uma época, né? O antes pandemia, eu tava numa loucura que é uma coisa que é muito vendida. Hoje em dia, assim, você abre essas mídias sociais e tudo mais, cara, tem especialista para tudo, né? Então, Tudo. eu acho que essas coisas também de startup cresce rápido, escala, e isso virou meio que um mantra no mundo dos negócios. Dos jovens, principalmente do 30 a menos. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que a internet também Facilitou, né? tá dando voz para tudo, né? Inclusive para algumas Que aí coisas você não que... sabe o que é verdade e o que é mentira. Facilita às vezes, mas também ela ilude muito, né? Porque quem posta coisa ruim na internet? Ninguém. Não, e o fato é que eu acho que esse cuidado, porque quando você tem. É muito doido isso. Eu vou contar uma historinha aqui com o pessoal. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu sonho, quando eu abri a R1, era ter um carro. Na época era um Golf. E era o meu sonho aquilo ali. E eu consegui. Quase dormi dentro do carro. É bacana. E passado o tempo, né? Porque o que é vendido para nós é que é assim um modelo, né, de sucesso. Ah, você tem que ter isso, tem que ter aquilo e tudo mais. E quando você vai conquistando as coisas, você vai percebendo exatamente algumas outras coisas, as renúncias que você vai fazendo no meio do caminho. Então, por exemplo, assim, ontem, inclusive, eu encontrei a Ana do Rebouças, ela falou assim, Rafael do céu, você trabalha demais. Aí eu parei e falei, puxa, é porque ainda hoje já é outro propósito. Eu gosto muito de estar com pessoas, de fato eu gosto muito de trabalhar, só que eu já notei algumas outras coisas que já não é a mesma coisa quando eu montei a empresa. Cheguei pro meu filho, ele fez 18 anos, né? E olha como mudou, né? Essa coisa de gerações. O que você queria quando você fez 18 anos? Eu queria um carro. Sem dúvida, mas foi isso que é. Só que na minha época, não tinha. Na minha época era Fusca, Brasília e Passat. Mas era o carro que, na minha época, eram os carros lá de 98. E aí o meu filho fez 18 anos, só que eu não ganhei um carro e nem tinha condições na época. Aí eu cheguei pro meu filho agora, tal, ele fez 18 anos, tal, falei, ei filhão, vamos comprar um carro? Ele virou pra mim e falou assim, putz pai, não quero, não acho que eu tô preparado. Foi um banho de água fria, porque é a minha expectativa, né? Lógico. Então, e a gente vai criando coisas, e quando a gente tem filho também, eu acho que a gente amplifica isso daí, né? Porque a gente transfere muito do nosso sonho para eles. E aí ele me falou aquilo, eu falei assim, falei, caramba. Eu falei, tá, mas e aí? Tipo, puta, eu trabalhei pra caramba, fiz muito. Será, pô, é uma reflexão, né, que você fala, pô, tá, construir patrimônio. Aí a gente pensa nisso, né? E o que eu notei, assim, um pouco mais velho, que nada disso é uma verdade absoluta, né? Então, as coisas que eram... Aí, para finalizar, eu tinha um outro sonho. Os brinquedos só vão mudando, né? Sim. E aí, eu tinha um sonho de comprar um carro X e tal, e comprei. Cara, acredite se quiser, eu entrei no carro. O que eu tô fazendo aqui? Não, aí, tipo, uma, duas voltas, Você fala, pô, é legal. Mas eu acho que o que você tá falando, assim, o que é bacana, Marcão, e que eu aprendo demais, e eu noto isso, assim, nas pessoas, né? E recentemente também eu vi um vídeo que foi muito interessante, né? A pessoa dizia o seguinte, que se bens materiais e etc. Fosse o fator principal da vida, essas pessoas seriam imortais, né? Mas o fato é que na complexidade
do ser humano como um todo, é difícil equalizar isso, né? Porque a gente é vaidoso mesmo, tem aquela coisa, puxa, aos 30 e poucos você quer uma coisa tal, e você arrasta isso para a empresa. Eu noto muito isso, assim, veja, 19 anos de empresa, a gente também está acompanhando algumas pessoas. Sim. E a gente vê nitidamente, assim, a mudança não só nossa, mas como das pessoas que estão aí nesse trade, que é pesado. Eu vejo, assim, coisas assim, ainda pessoas fazendo isso, tipo, se aparecendo pra caramba, essa coisa de um hype na internet, sem propósito, inclusive, tá lá aparecendo e fazendo. O cara pega um grande evento simplesmente para dizer que pegou o A qualquer evento. custo, não há de jeito nenhum. A primeira coisa que a gente busca lá, dessa coisa né, de interromper, só que eu já tinha falado, a primeira coisa, qual vai ser o resultado? Se eu vou ter um resultado satisfatório e a gente vai poder evoluir com aquilo, porque você pegar, por exemplo, de novo, pegar por pegar, não tem jeito. Eu preciso juntar um monte de coisas, né, de fatores, qual que é o resultado, a gente vai aprender um pouco mais, o pessoal interno como é que vai poder abraçar, vai poder fazer aquilo. A gente sempre estuda e a gente, né, por enquanto, graças a Deus, a gente conseguiu até poder declinar de várias coisas, porque não eram interessantes comercialmente para E a como gente. que a equipe está enxergando isso? É, o volume, o resultado está muito bom, né? É muito maior do que a gente tinha. Então a gente bonifica eles, né? Você acha que isso vai ficar? Como que você tá imaginando? O Porque Rafa, eu também tenho esse receio, né? então, porque o que acontece? Olha, como, por exemplo, a gente, sei lá, 12, 13, 14, 15, 17, não sei exatamente quantos clientes são que a gente atende frequentemente, né? Mas eu tenho dois só, vai entrar agora em 2014, 2024, que é um laboratório, outro, mais um laboratório, um francês, vai ter mais um francês, que fez um contrato de 2 anos. Então hoje eu sei que os eventos vão rolar. Tem um outro também que é francês, que eu estava até, a gente falou ontem, eu estava em Fortaleza, voltei de Fortaleza ontem, estava no presidente, diretor, todos os distribuidores principais dele e tal, não sei o quê. Então eu fui lá para estar junto com eles. É, eu tenho um pouco de informação. Então, o pessoal do laboratório é o que briga mais por preço, né? Mas que tem Um volume. um volume e que tem uma agenda. Tá. Então, por exemplo, banco, então, cosmético, não tem uma agenda muito clara. E às vezes eles procuram fazer um pouco ainda concorrência, né? Tem um cosmético que vem atendendo bastante também, todos os eventos grandes aí do último ano e meio, a gente que tem feito, mas eles têm dado pra gente, mesmo eu sabendo que o meu preço é um pouco mais caro que o dos concorrentes. Isso que eu ia te perguntar, você já está sentindo que eles estão te reconhecendo? Ah, sim, não, sem dúvida. Esse cliente que a gente começou a atender faz um ano e pouco aí, que é cosmético, eles pagam um pouco mais caro, não tenho dúvida, porque eles vêm chorar e falam, desculpa, meu preço é esse. Vocês sabem o que eu vou entregar. Olha, Então, e gente, o Marcão faz isso mesmo, tá? Ele fala mesmo. Eu fui numa visita, sabe aquela do Almenati que a gente foi junto? E ele fala, isso é bacana, é muito bom, quando dá para fazer. mas infelizmente, Rafa, isso é o que é a experiência, porque acontece o seguinte, o que a gente precisa fazer? Que eu acho que é né? Você ser um cara correto, transparente, honesto. É isso que é o que da minha vida, cara, que é o que eu busco para tudo que a gente faz. Não tem mumunha, não tem politicagem, não tem isso aqui. Sim. Isso aqui eu faço para mim, não estou falando que é certo, que é errado, que o outro faz isso que eu não é, mas é o que eu faço. Ó, mentira, ele já falou várias vezes pra mim que eu tô errado. Não, para você, né? Para você é diferente. Você é mais que Ah, amigo, né? Então, mas não, mas é brincadeira. Eu tô. Mas, ó, eu te escuto e às vezes eu paro pra pensar, eu falo assim, puxa, eu acho que o Marcão tem razão. com certeza. Mas é sério mesmo, gente. Eu acho que isso tem um monte de dica aqui pra galera, porque tá aqui dois empresários com empresas praticamente aí com a mesma idade, 18, 19 anos. Não é fácil. Ter uma empresa no nosso país já é um problema. Em eventos, então, complicadíssimo. E ter pontos de vistas diferentes, eu acho isso extremamente saudável.
Porque, de fato, ser empresário, eu acho que é assim, é tomar decisão o dia inteiro. O dia inteiro. E tomar decisão, ou tomar decisões, né, ela é solitária. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que é a provocação do empresário. E eu fico feliz, de verdade, de encontrar pessoas que estão tendo sucesso com visões diferentes. Até porque a gente tem visto aí no mercado, recentemente, né? A gente fala, não, puxa, gigantes, né? O caso do Starbucks agora, Como é que é, né? Impressionante. Americanas. E eu falo, caramba, mas não era. E aí você vê cifras assim, 1,8 bilhão, 20 bilhões. Poxa, mas não era para ser aquilo, né? E recentemente até brinquei, né? Eu fiz um post no meu LinkedIn falando dessa coisa do Starbucks, que a proposta não tem almoço de graça, né? Aquela coisa do alguém sempre está pagando aquela conta, né? Era Com o certeza. espaço de graça, essa coisa de ceder muito. Eu acho que a coisa da experiência faz super sentido, né? Entre você ir na padaria tomar um café e ir no Starbucks. Só que tudo tem limite, né? Com Eu certeza. acho que é essa a grande sacada. E eu aprendo demais, viu, Marcão? Eu acho que das nossas conversas, quem tem o privilégio aí de conviver com o Marcão, acho que tem muita coisa aí para aprender. O Marcão é um cara, assim, pragmático, mas emotivo pra caramba. Nossa. Eu acho que você é um dos caras, assim... e o Marcão, ele tem uma característica também. Ele compra a briga. Ele é fiel Com certeza. aos Com parceiros, aos certeza. Com amigos. certeza. Acho que isso é fundamental. Demorou anos pra gente engatar. Demorou. Ficou, acho que era uma coisa assim. E eu batalhando ali, eu falava, pô, esse cara, qual que é desse carinha? Ele Foi tinha engraçado. ele tinha uma certa desconfiança, e até pelo meu estilo, eu acho que se contrapõe um pouco das tuas ideias. A gente demorou um pouco para engatar. Mas eu também empurro um pouco desse mindset aqui pro Marcão. Eu falo, eu não tenho dúvida Com certeza. que a gente se provoca um pouco Nossa, nesse sentido. não tenho dúvida. Mas me fala o seguinte, Marcão, futuro. O que você imagina aí? Quando você olha para frente, setor de eventos, o que você acha que essa coisa vai virar? O que eu já, lá de um tempo atrás, né, Rafa, que a gente vem olhando, que eu venho achando. Cada vez está ficando mais novo a pessoa que cuida de eventos. Né? Cada vez os jovens mais estão aparecendo. Então, aquela parte da experiência fica para trás. Porque as pessoas que são mais sênior, então, não sei o que, estão parando, estão saindo. Então, cada vez está ficando mais jovem. E o pessoal entra com uma cabeça de resultado rápido e acha que o negócio vai acontecer do tempo que elas querem. E não tem jeito. Porque o evento, ele tem um jeito para você acontecer. Às vezes ele é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais lento, mas ele tem um formato. Que nem você construir uma casa. Você não consegue... Do telhado para Exatamente, você tem que ter as colunas, tem que ter as vigas mestras para você poder... Tá mais difícil contratar? Ah, tá muito mais difícil. Nossa Senhora. A gente, quando abre aí, que a gente vai buscar, 50, 70, 80, 90 currículos aí, para você separar 5, 6, para vir conversar, porque mesmo na conversa, porque a gente tem alguns, né? A gente vai indo e está preocupado com o todo, né? Mas assim, tem até psicólogo hoje no escritório, né? Uau. Que atende, né? E ele é um cara que é um consultor também, é um analítico de algumas coisas, de pessoas, e ele tem alguns testes que passam com ele. Então, a gente faz entrevista, né? A gente escolhe as pessoas, faz entrevista e passa com o Ronildo. Se ele fala que tá ok, beleza. Agora, se ele não fala que tá ok, a gente não contrata. Então, ele diz, olha, tantos por cento para contratar, se você quer ser, que a pessoa é líder, qual que é o formato, onde ela vai trabalhar, se vai trabalhar na criação, administrativo financeiro, se é no TI, se é em operações, se é na logística, né? Então, tem tudo essa situação. Então, contratar não é uma coisa fácil hoje.
Então, isso tá ficando difícil. Então, cada vez mais que eu enxergo, vai ficar mais difícil. Então, o que você tem que fazer? É o que a gente já vem fazendo. Você tem que ir colocando as pessoas dentro do seu ambiente, dentro daquilo que você quer que elas entreguem para você. Só que você tem que cuidar. A primeira coisa é cuidar da pessoa. Se você não cuida dos seus, como que você vai querer que os seus cuidem dos seus clientes? Como que você vai querer que essa pessoa cuide lá na frente? Porque em algumas horas a gente não vai estar. Vai estar só a pessoa. E é o que eu falo para eles, né? Vocês estão lá na frente, às vezes, o cliente. Se a gente não está e você tem que tomar uma decisão, tome dentro daquilo que você está acostumado, dentro da filosofia da empresa, dentro da Dagaz, daquilo que você sabe que a gente quer entregar e toma a melhor decisão que você achar que você tem que tomar. Tem que ter essa liberdade, tem que ter essa independência para a pessoa poder fazer isso. Mas só que é difícil. Então, quando o evento é menor, ou quando o evento é grande, que aí é que é o difícil. E nos eventos grandes, que é onde tem um melhor resultado e tudo mais. Né? Então, depende também do formato, para que você vai usar a pessoa. Quando você vai fazer eventos menorzinhos, aí a pessoa pode ser um pouco mais básica. Mas quando você quer aquilo que a gente quer, que é qualidade, que é cuidado, que é atenção, por exemplo, você está olhando, está dentro de uma sala, você está vendo lá o café, vai lá, está acabando. Não esperar o cliente chegar na garrafa, pô, acabou o café, você pode trocar para mim? Você antecipar, atenção, você buscar, tá faltando copo, recolher, fazer. Então, essa galera não tem isso. não tem, né? Então, que é o que a gente faz. A gente tem Né? exatamente, que é isso que está serviço. A gente vende serviço. Eu falo pro pessoal, gente, para a gente sair de casa para fazer o que o outro está fazendo, por que o cliente vai contratar a gente? Sem dúvida. Se a gente tem um preço mais caro. Então, nós temos que fazer diferença. Então, é isso que a gente procura fazer sempre. É 100%? Não é 100%, mas a gente está para cima da média, a gente sabe que a gente está. E tuas filhas nunca se interessaram pelo negócio? Então, a Giovana, que é mais velha, até trabalhou um pouquinho comigo, mas é que acontece o seguinte, eu sempre fui da premissa seguinte, cara, tem que aprender, se a minha filha vai apanhar, entendeu? Então, eu não aliviava nunca, e o pessoal sempre, pô, mas é sua filha. Não, mas ela tem que aprender. Ela está lá para aprender. Né, Gi? Você aprendeu bastante coisa com certeza. Então, hoje eu trabalho, Hoje ela faz o quê? trabalha na Enel. Trabalha com marketing e eventos da Enel. Então vamos ligar para ela agora. E a mais nova, que é a Isabela, ela trabalha até sócia de uma empresa lá na Alphaville, que mexe com moda, e ela também trabalha um pouco junto com a Cris, que é minha esposa, né? Em redes sociais, tal, não sei o quê, que é o que a gente faz hoje, né? Porque você estava falando, antes da pandemia, eu não tinha rede social, eu nunca postei nada. Na pandemia que a gente teve que entrar nessa de postar tudo. Então hoje você pega meu Instagram, eu não posto mais nada de meu. Né? Eu uso tanto o meu Instagram da Dagaz, meu LinkedIn da Dagaz, para ter coisas relacionadas a eventos. Que se a pessoa quiser consultar, ela tem ali o resultado dos eventos que a gente faz. Então, mas não ficamos fazendo nada de firula, nada, porque a gente posta aquilo que está acontecendo. Nada, vamos fazer. Não. Depois de acontecer, a gente vai lá e é mais posta. focado mesmo. Com certeza. Não é nada para ficar... Eu fiz essa pergunta pelo seguinte. Eu tenho 3 filhos, provavelmente a Nenê ainda... Pô, Ixi, tem muito a Nenê vai, meu tem Deus muito do céu. chão aí. O Bruno. O Bruno tem 14 e o Antônio tem 18. O Antônio já apontou, quer ser médico. Só uma curiosidade antes de você terminar. Mas o de 14, expectativa do carro. Porque não, ele já quer. A minha mais nova, a Isabela, não quis carro. Agora que ela casou, tal, não sei o que tá pensando, foi fazer tal, não sei o que. A mais velha já, desde que pegou, já tem carro, né? Então é engraçado isso, né? Cada filho é uma coisa. É muito engraçado. Diferente. Muito engraçado. O que eu noto, assim, o Bruno ele é mais parecido comigo. Então, até fisicamente, eu acho que puxou mais o meu DNA. Gosta de carro, tal, aquelas coisas todas, tal. E o Antônio já é mais concentradão. Mas o ponto que eu fico olhando, eu falo, caramba, será que ninguém vai... Que isso é um problema também para o empresário, né? Porque a idade vai chegar para a gente. Então, sucessão, e é isso que é o X, que é uma das coisas que eu te falo sempre. O menos é mais. Então, quando você tá com um negócio de qualidade e tá sustentável, é muito mais fácil para você administrar o menor do que você administrar o maior. Então, esse que é o X. E aí é o seguinte, né, Rafa? Também que eu acho que... Mas você já imaginou alguma vez que é importante passar para frente a empresa? Não, para elas ou para... Não, vender. Olha, pensar principalmente na pandemia, né?
Aí, ó, pessoal. Principalmente na pandemia. Mas, olha... Os tubarões aí de O plantão. negócio é o seguinte, ó, eu nunca vou falar nunca. Então, eu não sei. Escutar, a gente pode sempre escutar, a gente não pode ver. Eu acho que se for tudo que é bacana, que é saudável, eu acho que vale a pena. Eu acho que tem que estar aberto. Eu não tenho milindres de ser isso ou ser aquilo. Então, de novo, meu foco é aquilo que tratar bem as pessoas, cuidar de mim, da minha família, das pessoas que estão por perto. A gente cuida de todo mundo, que todo mundo é importante. Tanto família quanto as pessoas que você se relaciona. Besteirinha, mas de novo. Eu tava em Fortaleza e até faz tempo que eu não acompanhava um evento tão de perto assim, né? Ficar. Então eu tava lá, até o presidente falou, pô, mas estava lá ontem, tá aqui hoje, o que está acontecendo, né? Você vai pedir dinheiro emprestado para mim? Ele brincou, eu falei, não, Fernando, tô aqui, porque vocês são importantes pra gente, tal, não sei o que, pô, obrigado, né? Agradeceu e tudo mais. E aí, cara, eu fui ajudar o motorista do ônibus a estacionar. Eu vim com o pessoal, com os distribuidores que estavam no hotel, que o meu pessoal veio antes para cuidar do equipamento lá no lugar e a menina que estava de coordenadora para olhar toda a parte de alimentação, decoração e tudo mais. Então eu vim com o distribuidor no carro, conversando e tal, não sei o quê. Cheguei, fui ajudar. E aí o cara que estava lá da Teca falou, meu, você está ajudando o motorista? Estou. E já avisei a Tainá, já viu a alimentação para os motoristas? Dos ônibus e das vans? Mas é diferente. Eu estou preocupado com o que o cara vai comer. Essa Entendeu? visão humana é muito boa. Porque isso é fundamental. Eu falando de novo, não estou falando do certo ou errado, porque isso faz bem para mim. Que quando a gente entrega um negócio, a gente sabe que a gente entregou o máximo que a gente podia e todo mundo foi cuidado. Sim. A gente é sustentável na cadeia como um todo, principalmente no cuidado com a pessoa. Porque nós estamos falando de gente, é ser humano, é saúde física ou mental, um dos dois. E a gente está preocupado sempre com isso. Tanto com a saúde física quanto com a saúde mental. Tanto é que a gente colocou um psicólogo aí desde o começo do ano, a gente tem um psicólogo que atende todo mundo no escritório, que o pessoal fala assim, pô, ficou bravo com alguma coisa, não quer nem falar comigo, quer falar com a Vanessa, com o Diego, com a Ivani, liga pro Ronildo. O Ronildo vai te escutar e vai te dar um aconselhamento. E ele é profissional, não vai passar nada pra gente. Bom, por isso que o pessoal entendeu por que você está aqui hoje. É um cara assim extremamente humano. A gente está chegando aqui no nosso final e eu queria que você deixasse aí uma dica para quem está querendo ingressar nesse mundo de eventos. O que você... premissas importantes que você enxerga. O que você, de repente, tem aí de oportunidade, caso alguém que esteja assistindo queira entrar em contato contigo, dá o teu recado final aí pra galera. E aí, na sequência, Bom, vamos lá. Então, primeiro, Rafa, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar com você, cara. Você é um cara também do bem, que isso que é importante. Por isso que eu tô aqui. Porque só na pandemia o que tinha de gente me chamando para ir fazer coisas, eu não quis ir em lugar nenhum. Eu fiz uma só com o Ricardo Ali, depois você me chamou numa só que você tinha lá no Rio, lá que eu não lembro qual foi. Então, porque eu sou muito determinado naquilo. Então, eu acho que, primeiro, as dicas. Você tem que buscar o bem para todo mundo, senão não adianta passar por cima das pessoas, isso não vai dar resultado. Determinação, capacidade, desejo, tesão, amor, isso tem que ter um pouco de sorte e também tem que ter o contato. Você tem um monte de coisa que não tem o contato, não adianta você querer ser o cara e você não tem para quem você oferecer seu serviço. Porque quando você vai começar, você é mais um no meio de todo mundo. Então você precisa ter o diferencial, mas ter alguém que possa te colocar lá. Então eu acho que é um pouco disso que você precisa fazer para poder chegar em algum canto. É focar, determinação, e às vezes o resultado não é tão rápido como o pessoal de hoje quer. Às vezes você precisa ir se esforçando, evolução, aprendizado, isso sempre, isso não vai parar nunca. Tecnologia também faz parte hoje em dia, você tem que ser tecnológico. Se você não for tecnológico, quando você começa a fazer as coisas, a gente escuta isso muito dos clientes, pô, mas os outros caras não têm essa tecnologia que você tem e tal, não sei o quê. Você tem que ter formato, você tem que buscar sempre formato de trabalho em cima, aliado à tecnologia, para você ser prático, porque o tempo hoje ele é muito curto. Então você tem que também poder ter ferramentas para poder
encurtar o seu tempo e entregar as coisas que você precisa. Se alguém está querendo, tiver querendo alguma coisa, né, quer buscar, pode me mandar e-mail, Qual que é o e-mail? Isso, importante. mv@dagás.tour.br. Eu atendo todo mundo, quando é da minha área eu já resolvo, senão eu passo para quem é de responsável lá, mas podem me acessar, eu sou super aberto, atendo todo mundo, o pessoal me conhece, para mim não tem essa história de, não. Eu estou aqui para tentar ser uma pessoa diferente e fazer e formar pessoas diferentes. Muito bem, pessoal. Marcão, obrigado. Uma honra ter você aqui comigo. Prazer é meu, Rafa. Espero que a gente, independente de qualquer coisa, que a nossa amizade perdure. Vai durar por muitos e muitos anos. Você é um cara que eu tenho muita admiração, muito carinho. Obrigado. E assino embaixo aqui em tudo que ele falou. Ponho fé nele. E não deixe de entrar em contato com ele, que ele é um cara incrível. Vocês, clientes que estão aí assistindo a gente também, de fato o Marcão trata de forma diferente mesmo. E eu tenho muito orgulho de poder hoje ser amigo e um fornecedor aí. E manter uma relação boa, hein? Que é o mais, Com certeza. é o mais importante. Com certeza. Fica aqui mais um episódio aí do meu podcast sem nome. Olha que legal. E não é para ter nome mesmo. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E fiquem ligados aí que em breve tem mais um convidado de peso. Um abraço, até mais. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.